Nessa aula nós vamos conversar como será o seu passeio durante a prova, ou seja, a partir de agora você vai começar a exercitar estratégias de ordem de resolução das questões. Responder uma prova é como andar de montanha-russa, ou seja, algumas questões vão ser bem eletrizantes, outras vão te deixar bem cansado, algumas vão te dar alegria e outras vão te deixar de cabelo em pé. E esse sobe e desce todo de adrenalina tem que estar sob o seu controle, porque do contrário você pode chegar no meio da prova sem fôlego. Então, a partir de agora, você vai começar a fazer os seus simulados testando diferentes sequências de resolução de questões. E como é que seria isso? Você vai definir por qual matéria você vai começar a sua prova, quais questões você vai deixar para ir intercalando e quais que você vai deixar para resolver só lá no final. Eu vou te explicar como é que eu fazia para você entender mais ou menos como você criar suas estratégias. Depois de um certo tempo resolvendo provas, eu acabei definindo a minha sequência de resolução de questões, ou seja, aquela que eu conseguia ter mais controle e ganhava mais tempo durante a prova. Eu procurava começar por português, porque para mim era uma matéria mais cansativa, ou seja, geralmente tinha textos mais longos para ler, então eu não deixava essa matéria de jeito nenhum para o final. Fazia primeiro português. Depois de português, eu fazia questões de matemática, raciocínio lógico, porque para mim essa matéria ela me dava uma certa alegria, vamos dizer assim, de fazer na prova. Ela me dava aquela injeção de ânimo durante a prova. Mas eu não resolvia todas as questões de matemática numa tacada só. Já que essa matéria era a que eu mais dominava, eu usava ela estrategicamente para intercalar com outras questões, porque eu fazia uma questão mais difícil, ia lá e fazia uma questão de matemática para dar aquela injeção de ânimo. Então, eu usava a matemática como uma forma de dar aquela descansada durante a prova. E você pode definir uma matéria também assim. Daqui a pouco tem uma matéria que você domina, que você sabe mais, ou que vai ser mais fácil para você resolver, que vai ser tipo aquele descanso no meio da prova. Você utiliza ela para intercalando com as demais questões que são mais difíceis, mais cansativas. E depois eu deixava mais legislação ou alguma matéria específica mais para o final da prova. Então, a partir de agora, nos seus primeiros simulados, você vai testar diferentes ordens de resolução de questão. Ou seja, no seu primeiro simulado, você vai definir uma ordem. No seu segundo simulado, você vai trocar essa ordem. No terceiro, você troca de novo. Por que disso? Porque daqui a pouco você talvez escolha uma ordem que você acredite que seja melhor e se você não testar outras ordens, você talvez esteja perdendo uma estratégia melhor. Daqui a pouco, uma outra ordem que você vai testar, você vai perceber que você vai ganhar mais tempo e mais controle naquela prova. Vai ser melhor, você não vai se sentir tão cansado. Você vai testando diferentes estratégias. Por isso, aproveitar essa etapa aqui inicial dos simulados para ir mudando essas ordens de resolução. Depois que você tiver passado por esse período de teste, você vai perceber que teve uma ordem que foi bem melhor. E a partir dali você começa a fazer todos os seus simulados com aquela ordem. Você vai ficar cada vez melhor naquela ordem que você definiu. E se a sua prova tem redação, você também vai treinar a ordem de resolução das questões com a resolução da sua redação. Ou seja, você vai definir se talvez você primeiro vai olhar para o tema da redação e depois você vai partir para a resolução das questões, definindo aquelas ordens ali diferentes, ou você vai resolver algumas questões, vai olhar para a redação, já vai estruturar ela, ou senão você vai primeiro responder todas as questões e depois você vai partir para a redação. Enfim, você tem que treinar essa sequência como se a redação fosse também uma questão ali que você tem que responder. E você tem que fazer diferentes sequências também com a redação. Eu, quando fazia prova, eu errei nessa questão porque eu não treinei a resolução da redação em diferentes momentos. E na prova isso me desestabilizou muito, muito mesmo. Foram os piores concursos que eu fiz, foi os que tinham redação, porque eu acabei não treinando isso. Então, não cometa esse erro que eu cometi. Teste também a sequência das questões junto com o momento que você vai resolver ou começar a resolver a sua redação. Então, a partir de agora, treine diferentes sequências de resolução de questões nos seus simulados e descubra aquela que vai te trazer mais controle e ganho de tempo durante a sua prova. Eu te vejo na próxima aula.